Olá, tudo bem com você? Meu nome é Cristiano de Castro, sou médico clínico geral e hoje eu quero conversar com você sobre um assunto interessante e ao mesmo tempo prevalente no nosso meio. Hoje eu quero falar sobre a hipertensão arterial. Você é hipertenso? Conhece alguém da sua casa, da sua família, algum colega com este problema? Hoje eu espero esclarecer algumas dúvidas frequentes e poder ajudar naquilo que for possível. Se tratando de hipertensão arterial, qual seria a sua definição? O que é hipertensão arterial? É uma patologia na qual essa doença é crônica. A pressão sanguínea exercida nas artérias se encontra constantemente elevada. Lógico que existe um processo fisiológico. Nosso coração ele funciona como uma bomba. Nosso coração tem essa função de bombear sangue. O coração de uma pessoa de 70 quilos bombeia aproximadamente 5 litros de sangue por minuto. Isso corresponde a aproximados 7.000 litros de sangue por dia. O sangue venoso chega ao coração pela veia cava superior, fazendo enchimento lá no átrio direito. Existe um processo onde posteriormente o ventrículo esquerdo bombeia este sangue já oxigenado para a artéria aorta. Nesse processo, o valor normal da pressão é exercido nas artérias no valor aí de 120 por 80 milímetros de mercúrio. Quando há uma alteração persistente neste valor, aí nós consideramos uma patologia. Qual é a classificação da hipertensão? Temos o valor normal, que esse valor é considerado menor ou igual a 120 por 80 milímetros de mercúrio. Nós temos a classe do pré-hipertenso. Na pré-hipertensão, os valores se encontram entre 120 e 140 de sistólica e 80 e 90 de diastólica. Já no estágio 1, entre 140 e 160 de sistólica e 90 e 100 de diastólica. No estágio 2, nós temos 160 e 180 de sistólica e temos 100 e 110 de diastólica. Já no estágio 3, nós temos acima de 180 de pressão sistólica e acima de 110 de pressão diastólica. Lembrando que para classificar o estágio deve ser considerado o maior valor de aferição, independente se for pressão sistólica ou diastólica. E aqueles pacientes que já são pré-hipertensos, eles devem realizar anualmente essa aferição da pressão arterial. Como é feito o diagnóstico da pressão arterial? O diagnóstico ele pode ser feito através da medição residencial da pressão arterial. O paciente ele pode realizar 2 medições pela manhã em jejum antes de qualquer medicação. E pela noite o paciente, antes do jantar, ele volta a realizar outras 2 aferições. Isso deve ser feito no período de 7 dias consecutivos e serão considerados ali valores anormais acima de 135 por 85 milímetros de mercúrio. O diagnóstico também é feito pelo MAPA, monitoramento ambulatorial da pressão arterial. E em que consiste este método? Este método ele consiste na colocação de um aparelho que vai registrar a sua pressão arterial durante 24 horas. Você irá realizar suas atividades habituais normalmente e durante todo este período, inclusive no sono, vai ser registrado os valores pressóricos. Durante uma consulta ambulatorial com seu médico, pode-se notar uma elevação da sua pressão, mas devemos solicitar uma dessas 2 alternativas já citadas pelo fato de já existir uma hipertensão ou pelo fato da hipertensão do avental branco. Essa situação ocorre quando geralmente o paciente se depara com o ambiente ambulatorial, ele se assusta, ele teme, e isso faz com que o valor da pressão arterial se altere. Já em outros pacientes ocorre o contrário.
Não detectamos o aumento dos níveis pressóricos no momento, mas já existe uma hipertensão instalada. Chamamos isso de hipertensão mascarada. Por isso a importância do diagnóstico feito através do mapa. Somente através do mapa nós conseguimos identificar essa hipertensão mascarada. E como nós vamos abordar este paciente hipertenso? Claro que se for uma urgência ou uma emergência hipertensiva, nós vamos proceder com os protocolos da urgência e da emergência. Claro que se o paciente for de ambulatório, vamos proceder da seguinte forma. Se você realiza uma consulta com seu médico e na aferição sua pressão arterial estava maior ou igual a 180 por 110 milímetros de mercúrio, você sem dúvida já é considerado hipertenso. Se na aferição sua pressão arterial está acima de 140 por 90 e você possui um risco cardiovascular alto, também já consideramos hipertenso. Os outros casos vamos considerar a pressão arterial acima de 130 por 80 no mapa e a pressão arterial acima de 135 por 85 na medição residencial. O que nós podemos citar como fatores de risco? Nós podemos citar a obesidade, a ingestão de sal, bebidas alcoólicas, tabagismo, sedentarismo, a dislipidemia. Não é bom que o seu triglicérides esteja acima de 150 mg por decilitro. Podemos citar a diabetes mellitus, histórico familiar de acidente vascular cerebral. E quais os exames nós vamos pedir para um paciente com hipertensão arterial? Exames de rotina como eletrocardiograma, glicemia em jejum, hemoglobina glicada, ácido úrico, perfil lipídico. Vamos pedir também urina, creatinina, potássio. E sobre os sintomas? Há muita dúvida sobre sintomas. Alguns pacientes queixam de cefaleia, nucalgia. Alguns pacientes relatam visão borrosa. Mas na maioria dos casos a hipertensão ela é assintomática. E qual é o tratamento? Nós devemos lembrar que o tratamento não medicamentoso ele deve ser indicado sempre. Envolve medidas nutricionais, que é o baixo consumo de sal e produtos processados. Envolve a atividade física, claro que aos que estão aptos. Cessar o tabagismo, o alcoolismo, controlar o estresse. E o tratamento medicamentoso? Em pacientes em estágio 1 e risco baixo ou moderado, nós experimentamos ali os beta-bloqueadores, os bloqueadores de receptores da angiotensina, os inibidores da enzima conversora de angiotensina. Experimentamos também os bloqueadores de canais de cálcio. E em pacientes em outros estágios nós podemos usar combinações destes fármacos e diuréticos. Podemos associar 2 ou 3 classes de fármacos, fazer trocas, combinações, até atingir o resultado esperado. E qual é o resultado esperado? Pacientes com risco cardiovascular baixo e moderado, nós devemos manter a pressão arterial deste paciente abaixo de 140 por 90. E daqueles pacientes com risco cardiovascular alto, nós devemos manter a pressão arterial deste paciente abaixo de 130 por 80 milímetros de mercúrio. Eu espero poder ter te ajudado com essas informações. Estarei aqui para esclarecer outras dúvidas. No mais, muito obrigado.